Olá, começa mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Bauru e o nosso convidado hoje é responsável pelo desenvolvimento do projeto É Comigo de Educação Ambiental. Nós conversamos hoje aqui na TV Câmara com o jornalista Luiz Roberto Tizocco. Seja bem-vindo. Olá, Lidiane, obrigado pelo convite. Eu cumprimento os nossos telespectadores e espero que a gente possa falar um pouquinho a respeito do nosso trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui também na TV Câmara, que está diversificando um pouco essa pauta, né, que chega para a casa das pessoas. É sempre bom essa diversidade de informações. Tizocco, falar desse projeto É Comigo. São quase 3 anos já de existência aqui na cidade. Eu queria que você contasse como surgiu. Você que é jornalista, trabalhou muito tempo em redações e também com essa parte comercial aí dos veículos de comunicação de Bauru. Como que surgiu a ideia de você montar essa ação? Você tinha familiaridade com essas áreas, educação e meio ambiente já? Olha, acabou surgindo dentro da minha profissão, né? Como jornalista, eu já estou para completar 20 anos de profissão na área de jornalismo e durante esse período eu militei, como você disse, em vários setores dentro da comunicação, desde a área de produção até a área de edição, já fui editor-chefe de jornalismo, já fui repórter, redator, tudo aquilo que a gente acaba tendo dentro do trabalho de jornalista, tanto em rádio quanto em televisão, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar. O trabalho de educação ambiental ele surgiu durante um período em que eu trabalhava como repórter na TV Bandeirantes, em Presidente Prudente. Nós criamos ali um programa chamado Navegar é Preciso, e o foco desse programa era o uso múltiplo das águas do rio Tietê. E aquilo que num primeiro momento era um projeto comercial da empresa, e até mesmo no meu caso, porque dentro do projeto Navegar é Preciso eu atuei como repórter, como redator, como departamento comercial, eu acabei, né, me envolvendo em todas as etapas da produção do programa. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, no vídeo especificamente, viajando pelo Tietê, navegando, conhecendo as histórias, conhecendo os problemas, conhecendo a pujança e a importância desse rio para o estado de São Paulo, isso acabou me despertando para essa questão ambiental também, né? Principalmente porque era um programa mensal, a gente tinha tempo para fazer um trabalho mais apurado, uma finalização legal, e a gente pesquisava bastante para poder botar o programa no ar. E interessante que depois que esse programa ia para o ar, toda segunda-feira a gente recebia muitas ligações na redação de principalmente professores, né, diretores de escola, pedindo cópia do material, porque ele acabava se tornando um suporte pedagógico muito interessante para as crianças que estavam trabalhando esse conteúdo nas escolas. E foi exatamente aí que eu percebi que havia um espaço interessante para se trabalhar, porque dificilmente, por mais aparelhada, equipada ou por mais suporte pedagógico que tenha uma escola, a gente sabe que é difícil ter uma diversidade de material e principalmente, né, se consiga levar além desse material friamente a experiência de quem esteve trabalhando durante a produção desse material. Então foi aí que eu comecei a desenvolver primeiramente o projeto Navegar é Preciso, que acabou se tornando um site, né? E depois o projeto É Comigo de Educação Ambiental, que foi a formatação de uma palestra, né, com o suporte nessa minha experiência, né, de trabalho com o Tietê e também com outras questões envolvendo a área ambiental, e foi daí que eu comecei. A ideia inicial era levar essa minha experiência e um pouco desse trabalho para as escolas, principalmente escolas públicas, municipais, e foi aí que nós começamos. No início de 2010, eu me lembro até hoje que a minha primeira palestra, né, formatada e trabalhada para isso, não foi nem para um público infantil, foi para um público adulto no Centro Santo Antônio da Plazútil. Né, as coordenadoras do projeto acharam muito interessante, mas como eles trabalham com crianças bem pequenas, eles entenderam que os pais das crianças que são atendidos ali no CEISA que deveriam receber num primeiro momento aquela mensagem. E eu aceitei o convite deles e acabei apresentando a palestra ali num primeiro momento. Foi uma experiência muito legal e a partir dali o projeto foi se desenvolvendo. Para você ter uma ideia, a gente está completando agora esses 3 anos do projeto e
a expectativa é estar chegando no final desse terceiro ano a mais ou menos 14 mil pessoas que já viram a palestra do projeto de educação ambiental É Comigo. Você já tinha tido algum contato com o ambiente escolar, assim, profissionalmente falando? Já tinha participado de algum evento ou de alguma atividade? Como foi seu primeiro contato e como foi a receptividade dos alunos? Enfim, de acompanharem, né, palestras, enfim, sobre o meio ambiente. Olha, o que me deu um pouco mais de tranquilidade para trabalhar com palestras e principalmente para entrar no universo da educação foi um curso de pós-graduação que eu fiz na USC e que de maneira interessante, mesmo sem ter sido uma preparação para esse trabalho, acabou acontecendo quase que ao mesmo tempo em que eu fazia o projeto na televisão. A pós-graduação em educomunicação acabou me permitindo juntar as ferramentas da comunicação com uma base um pouco mais, vamos dizer assim, pedagógica, né? Ou com alguns instrumentos pedagógicos que o trabalho que eu fiz, o estudo que eu fiz em educomunicação acabou me dando. Então, eu costumo dizer que naquele momento juntou a fome com a vontade de comer. Porque eu precisava, a ideia era levar esse projeto para as escolas, mas ao mesmo tempo eu ainda não tinha experiência desse contato com o ambiente escolar, a não ser a minha própria experiência enquanto aluno, né? Eu acho que ajudou um pouco também, porque enquanto aluno eu sempre fui muito participante, sempre fui muito ativo nos projetos externos da escola, então eu tinha meio que essa coisa de gostar do ambiente escolar, mesmo que não fosse só para estar na sala de aula. Eu acho que isso também acabou contribuindo para me facilitar esse contato. Quanto à experiência nas escolas, eu fiquei muito surpreso, viu, Lidiane, porque mesmo que o que eu estava apresentando para eles fosse uma coisa diferente do ambiente escolar, porque eu trago um vídeo sobre esse trabalho que eu fiz, eu conto as histórias desse trabalho que eu fiz, apresento esse conceito É Comigo, que é exatamente trabalhar a responsabilidade de cada um em relação ao meio ambiente, tipo, não há nada tão insignificante que você faça, não há nada tão pequeno, né, que você faça ou que pareça pequeno que não seja importante para a questão ambiental, né? Então, essa mensagem eu acho que chegou num momento muito interessante para as crianças, porque eles já têm alguma base, algum suporte nas escolas, já se trabalha um pouco essa questão ambiental, né? Então, isso chega para eles, ao mesmo tempo que não é uma novidade, chega como, eu costumo dizer, como um elemento estranho à escola, reforçando um trabalho que eles fazem todos os dias, com uma visão um pouco diferente daquela que eles têm no trabalho do dia a dia. Então, quando eu começo a falar com eles sobre, por exemplo, desperdício de água, eles têm todos os conceitos, né? Eles sabem como é que faz, o que é que faz, mas aí a gente começa a discutir, se a gente sabe o que faz, como faz e por que a gente não faz? Né? Por que a gente continua tendo essa dificuldade de partir do conhecimento, né, para a atitude, para a coisa prática do dia a dia? Será que a gente não dá exatamente o devido valor à prática das coisas? Quer dizer, até que ponto a gente ter o conhecimento apenas da questão ambiental vai surtir algum efeito para a preservação ambiental? Então é esse momento, é esse tentar passar do conhecimento para a prática que eu acho que mexe um pouquinho com os alunos, né? E eles recebem muito bem, a receptividade deles é muito boa, eu me sinto muito realizado desse ponto de vista, porque a gente sente isso nele ao final de cada bate-papo, de cada palestra. Então isso é bem gratificante também. Você falou sobre alguns temas que são discutidos nessas palestras. Eu estava lendo sobre o seu trabalho no blog, as suas pesquisas começaram com uma reflexão sobre o papel individual, o nosso papel enquanto indivíduo, nesses problemas hoje que acometem o meio ambiente. Exatamente. É isso que você tem discutido em sala de aula também? É isso que eu tenho conversado bastante com eles. As pessoas eles têm também... essa consciência, as crianças, os alunos, eles têm essa consciência maior do que os adultos, as pessoas mais antigas? Tem. E é muito interessante esse momento, né, que nós estamos vivendo em relação às crianças e à consciência ambiental, porque eles acabam sendo, vamos dizer assim, eu procuro trabalhar muito com eles essa coisa de levar para casa aquilo que nós discutimos.
Porque ao mesmo tempo em que eles estão sendo educados dessa forma, a gente sabe que a nossa geração, a geração dos pais dessas crianças, né, não tiveram esse mesmo trabalho. Eles não receberam essa mesma carga de informações, né? Então, muitas vezes a criança acaba tendo um choque entre o que ela vivencia no ambiente da escola, o que ela aprende com aquilo que ela encontra quando chega em casa. Né? Isso sem falar na correria do dia a dia, do pai moderno que trabalha, que tem N atividades, não uma só, né? N compromissos, não só, da mãe que além de cuidar da casa também muitas vezes trabalha, tem uma série de outros compromissos, então sobra muito pouco tempo às vezes para falar com os filhos sobre o essencial, imagina sobre meio ambiente. E eles levam essas demandas para casa. Eu tive uma experiência agora com a sequência do trabalho, né, do projeto É Comigo, que estão sendo as exposições itinerantes sobre o Rio Tietê. Eu tive uma experiência agora na escola Forci, quando a gente fez durante 2 dias a exposição, e no segundo dia pela manhã, dentro de um evento que a escola promove, havia muitos pais participando. E nós fizemos o convite para que os pais subissem para ver com uma das turmas a exposição e conversar um pouquinho conosco. É muito interessante porque a gente tinha feito a primeira parte da exposição no dia anterior e eu fiquei com a impressão de que os pais não precisariam nem ter vindo ver a exposição, porque à noite os filhos já tinham contado tudo para eles, já tinham falado tudo. Chegou um dizendo, eu queria ver esse rio Tietê que corre ao contrário, a minha filha falou que o rio começa com água limpa, depois suja, e aí você vai perguntar a idade das crianças, são crianças de 6, 7 anos, 5 anos, né? Então, é isso que a gente tem vivenciado, né? Eles têm uma consciência já bastante formada, e o que eu tenho colocado é que nós não podemos perder esse momento que eles estão vivendo. Eles precisam, quando chegam em casa, encontrar os pais com um pouco mais de boa vontade para tratar desse assunto, para entender que eles podem dar vazão a isso fazendo o quê, por exemplo? Fazendo o mínimo, que é separar o lixo doméstico, né? Criar lá o lixo que é lixo e o lixo que não é lixo, para colaborar inclusive com a cidade, para eles se sentirem cidadãos. Eu acho que esse é um passo muito simples, que não demanda nem mesmo tanto conhecimento da parte dos pais, mas que pelo menos eles permitam aos filhos extravasarem essa vontade de fazer alguma coisa. Porque eu penso o seguinte também, viu, Liliane? Daqui a pouco, essa garotada que hoje está recebendo essas informações, que tem muita vontade de fazer alguma coisa, se daqui a pouco eles começam a sentir que eles não vão encontrar eco, eles não vão encontrar espaço na sociedade para essa manifestação, daqui a pouco também eles acabam se desestimulando. Eles vão se tornar mais ou menos o que os pais deles se tornaram, né, em relação aos seus sonhos de juventude, de adolescência e tudo mais. Essa questão que eles estão vivendo agora, eu acho que é preciso permitir que eles extravasem. Não, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Nós não podemos mudar o mundo do ponto de vista do aquecimento global, mas a gente pode mudar o nosso quarteirão, podemos mudar o nosso quintal, nós podemos mudar a nossa cozinha, né? Se o nosso óleo de cozinha não for para a pia, a gente já vai estar fazendo alguma coisa. Então é isso que eu tenho estimulado neles também. Por mínima, por menor que pareça ser a sua colaboração, ela é indispensável. Porque se todo mundo fizer aquilo que acha mínimo, né, numa população do planeta hoje que passa de 7 bilhões de pessoas, o mínimo de cada um faria uma diferença enorme para o que nós precisamos. Tizoco, você citou o seu trabalho a respeito do Rio Tietê, que culminou inclusive com a exposição Memórias do Rio Tietê, uma exposição itinerante, já foi apresentada, já ficou exposta em vários lugares na cidade. E eu queria que você falasse a respeito da qualidade da água. Você até comentou que as crianças se surpreendem quando descobrem que a água do Rio Tietê ela é limpa em determinados lugares, algumas cidades, até a população consome essa água do Rio Tietê. Como que funciona essa variação? O Rio Tietê tem 1.150 quilômetros de extensão. Como que varia a qualidade dessa água desde a nascente até o momento em que o Rio Tietê deságua no Rio Paraná? Olha, o Tietê, a gente costuma chamar, apesar de Tietê na língua dos índios significar rio verdadeiro, né? A gente costuma chamar o Tietê de rio teimoso, porque ele nasce muito perto do mar, né? Cerca de 30 quilômetros mais ou menos do Oceano Atlântico, mas ele tem ali uma barreira física, né? Uma barreira geográfica intransponível, que é a Serra
do mar. Então, de Salesópolis ele começa a correr no sentido da capital. Realmente a coleta de água da nascente é uma água limpa, né? A gente inclusive coloca essa diferença para as crianças, que água limpa não significa água potável, né? Você precisa diferenciar um pouquinho isso, mas uma água extremamente favorável à condição de vida, com um nível de oxigênio fantástico, né? O máximo que você pode ter nessa condição. 90 quilômetros depois, o Tietê está dentro de São Paulo, recebendo todo tipo de dejeto das cidades da região metropolitana. Só a capital de São Paulo, se não me engano, hoje está entre 13 milhões de habitantes. Muitos rios recebem esgoto sem tratamento, são afluentes do Tietê e acabam criando aquele rio que nós conhecemos e que infelizmente é o que está na memória de muita gente, né? Eu tive experiências assim de acompanhar visitantes de outros estados, até de outros países aqui em Barra Bonita, e aquilo que mais chama a atenção das pessoas é que elas não acreditam que aquele rio onde eles estão navegando é o mesmo que passa por São Paulo, né? Dada a diferença absurda, né, de qualidade da água, de condição da água, eles não conseguem entender como é que isso acontece em tão pouco espaço, né? Se você colocar em Barra Bonita, São Paulo, nós estamos falando de 250, 300 quilômetros. Apesar ainda de toda a agressão que o Tietê sofre ao longo desse espaço que ele percorre, quando chega em Barra Bonita, que é a terceira coleta de água que a gente apresenta, ele já tem uma certa condição, não é ideal ainda, mas você já tem a condição favorável ali à existência de peixes, de plantas e tudo mais. Então, são esses três momentos que eles fazem a comparação e eles entendem que o Tietê, apesar de ser um rio só, ele pode ser visto como vários rios, dependendo do ponto em que você está observando. Você tem um rio extremamente limpo, lindo, maravilhoso na sua nascente, no seu começo, depois um rio muito degradado, oxigênio quase zero em São Paulo, e depois você começa a ver um Tietê um pouco melhor aqui para o interior, e quanto mais você desce, quanto mais ele caminha no sentido do Rio Paraná, né, quanto mais ele se aproxima da sua foz, ele se torna um rio mais limpo e um rio maior. Porque na medida em que ele vai caminhando, ele vai recebendo mais afluentes, outros rios, inclusive dois dos mais importantes rios que passam aqui pela nossa cidade, que é o Batalha e o Rio Bauru. O Batalha, a gente costuma dizer o seguinte, ele é o mais importante rio da cidade por conta do abastecimento de quase 40% de Bauru, embora isso não garanta a ele, né, uma imunidade em relação à agressão, e a gente sabe o quanto ele é agredido. E o Rio Bauru, que é, na minha opinião, um herói da cidade, porque por conta do tratamento de esgoto, né, do afastamento do esgoto, o Rio Bauru acabou sendo o que, né, sobrou para se despejar o esgoto da cidade in natura, enquanto não se constrói a estação de tratamento. Então, todo o esgoto que foi retirado, né, com a instalação dos interceptores nos córregos, né, que já estão sendo despoluídos, que já estão melhorando, todo esse esgoto foi encaminhado para o Rio Bauru. Quer dizer, o desenvolvimento custou caro. Para ele está custando. Exatamente. Até porque o Rio Bauru, né, ele caminha mais uns 15, 20 quilômetros e vai desaguar no Tietê, né? E tem um problema muito sério para nós, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande, segundo palavras do próprio ambientalista, né, o prefeito Rodrigo Agostinho, 70% da poluição do Rio Tietê, depois da foz do Rio Bauru, é responsabilidade nossa. Na calha do Tietê, a grande maioria das cidades ou já trataram ou estão tratando os seus esgotos, né? E, no entanto, quando o Rio Bauru chega no Tietê, ele leva a carga de esgoto não tratado de uma cidade com 350 mil habitantes. Se você descontar aí a Et Candeias, né, que trata mais ou menos 10%,
nós estamos falando em 90%, 320 mil habitantes, o esgoto jogado no Bauru vai para o Tietê. Como que está a questão do recebimento por esses rios, Tizoco, dos resíduos industriais? A gente tem o Plano Nacional de Resíduos, né? Foi aprovado agora em 2010 e andei lendo que o rio Tietê recebia muito, além do esgoto da população de São Paulo, recebia muito também resíduos industriais. Isso ainda acontece? Existe um controle maior em cima do rio? Olha, Lidiane, é interessante você ter tocado nesse assunto, porque dia 22 agora foi dia do Tietê. 22 de setembro é comemorado o Dia do Tietê. É uma lei estadual que instituiu esse dia. Primeiro foi Barra Bonita que instituiu, depois foi criada uma lei estadual. E eu estive em Barra Bonita na sexta-feira, no dia 20, participando de uma cerimônia de comemoração ao Dia do Tietê. Foi inclusive entregue pela concessionária que administra as usinas da calha do Tietê, uma quantidade de mudas para reflorestamento de nascentes, de afluentes do rio. Foram colocados no rio novamente cerca de 30 mil alevinos, para repovoamento de peixes no Tietê. E algo que me chamou a atenção foi uma carta encaminhada ao governador do estado, ao Geraldo Alckmin, falando sobre o Dia do Tietê, falando sobre os esforços que estão sendo feitos para melhorar a qualidade do rio, mas ao mesmo tempo fazendo denúncias muito sérias do ponto de vista ainda do lançamento de efluentes no rio Tietê. Muitas indústrias ainda fazem isso, a fiscalização ainda é muito falha e acontecem algumas coisas assim. Vamos imaginar que você tem uma empresa que já tem o seu tratamento de efluentes, mas que num determinado período precisa fazer a manutenção desse local. O que tem acontecido, segundo essas denúncias, é que enquanto isso acontece, os efluentes são retirados, colocados num caminhão e em qualquer estrada que dê acesso ao rio, mesmo na região metropolitana de São Paulo, isso acontece muito. E um dos problemas sérios também, além desse lançamento de efluentes, nós temos também o problema das ocupações irregulares nas margens do rio. Isso degrada demais, o assoreamento do rio acaba ficando muito visível essa agressão que está acontecendo. Então nós temos essa vertente para trabalhar em relação à proteção do Tietê. O lançamento de efluentes, de produtos, de resíduos industriais, que ainda continua sendo feito de maneira clandestina, de maneira criminosa, e a questão da ocupação das margens. E aí, na ocupação das margens, você tem de tudo, desde empreendimentos irregulares até alguns que se regularizam, sabe Deus como, e onde, inclusive, se permite, por exemplo, uma casa ter uma sacada a 5 metros do rio. Isso não é possível acontecer. O rio tem que ter o seu espaço. Quando a gente fala várzea, quando a gente fala várzea de um rio, a gente está falando exatamente sobre o espaço que ele precisa para se autoproteger e até mesmo para, nos momentos de chuva intensa, de transbordamento, ele ter para onde ir. Infelizmente a gente fala assim, aconteceu uma enchente e a água invadiu as casas. Não, antes da enchente invadir as casas invadiram o rio. Sim. Então é o contrário. Então essa parte de ocupação irregular também das margens do rio é algo que precisa ser muito bem trabalhado. Quem é o agressor de quem, Exatamente, tem que ser muito trabalhado e tem que ser denunciado, sim. Tizoco, em comemoração ao Dia do Tietê, a revista Época publicou nessa semana uma reportagem, achei até interessante a expressão que ela coloca, ela fala que o rio Tietê é um rio de superlativos. Ao mesmo tempo em que é o rio mais poluído do Brasil, é o rio mais rico do país, É isso mesmo? Sim. Lidiane, se a gente for tratar o rio Tietê da maneira como ele deve ser tratado, é até engraçado, eu não tinha visto essa matéria da época, mas quando eu fiz o primeiro programa em relação ao Tietê, a abertura do programa, a minha primeira frase de abertura do programa é exatamente em relação aos números, a dados do Tietê. Então o Tietê tem entre 8 e 12 milhões de anos, 1.136 quilômetros, 204 cidades no estado de São Paulo, quase 1/3 da área total do estado. E eu termino a frase dizendo, qualquer referência que se faça ao rio Tietê ganha contornos de grandiosidade. E é isso realmente que você tem na medida em que você começa a conhecer o rio. Durante a exposição, esses dias lá na Escola Forci, eu
apresentando isso para um grupo de alunos que está estudando, além da área do ensino médio, né, o material normal, eles trabalham com empreendedorismo. Então o professor de empreendedorismo, já com essa visão, né, disse simplesmente o seguinte: então, desse ponto de vista, o Tietê talvez seja a maior empresa do estado de São Paulo. Né? E se a gente for analisar, realmente porque pela diversidade de uso que ele tem, pela riqueza que ele produz, pelo que ele transporta, pelo lazer que ele proporciona, pelo turismo que ele proporciona, ele consegue abraçar várias indústrias ao mesmo tempo. Né? Você tem a indústria do lazer, como eu disse, do turismo, do transporte, da pesca, né, do turismo ecológico. É uma coisa absurda. Além da geração de energia, do abastecimento de água, da irrigação de plantações, olha do que nós já falamos. Né? E de onde e de que matriz você consegue tirar tudo isso ao mesmo tempo. Né? E aí vem o outro questionamento. Até quando? Com a agressividade que ele é tratado, com, né, a falta de conhecimento, né, e de sensibilidade para tudo isso, até quando ele suporta? A indústria do turismo não suporta durante muito tempo um rio poluído. A geração de energia, né, a utilização para a área de transporte, durante um certo tempo, ainda consegue se segurar, mas daqui a pouco a manutenção custa mais caro, porque a água começa a ser... Né? A água de tão poluída, ela começa a ser altamente prejudicial ao transporte, você começa a ter problemas inclusive nas eclusas, nas barragens. Então tudo isso tem que haver um equacionamento de tudo isso para que essa indústria continue gerando o que ela gera de riquezas, né? Para que a gente possa continuar tendo, como você mesmo disse, muitas cidades, dessas 204 cidades bem próximas ao Tietê, muitas delas utilizam o rio para abastecimento. Como é que você consegue manter isso ao longo do tempo com um nível cada vez maior de poluentes? Fica muito difícil. Agora, falando sobre a questão dos trabalhos de tratamento de esgoto, como que está essa situação em São Paulo? Aqui na cidade de Bauru, a gente já sabe, né, 100% do esgoto é lançado no rio sem tratamento nenhum, in natura. A gente já tem anunciado a liberação da verba a fundo perdido pelo governo federal para a construção da estação de tratamento de esgoto. Qual que é a expectativa com relação à cidade de Bauru e como que está essa situação de tratamento de esgoto em São Paulo, no Rio Tietê? Olha, eu acredito que Bauru, a questão agora é meramente burocrática, né? É fazer andar esse processo de licitação, é poder terminar esse processo que está em andamento já pelo DAE, a finalização aí da instalação dos interceptores, né? Lá no final ali do Rio Bauru, no de Assis, naquela sequência, né, o que está faltando, para poder já fazer esse afastamento total e já ficar pronto para levar para a estação de tratamento. E o processo de licitação da estação em si, né? Eu participei, inclusive, aqui na Câmara Municipal, de uma audiência recente, num bate-papo com o pessoal da Associação dos Engenheiros, né, da SENAG, quando foram colocadas as condições, o marco dessa estação de tratamento que vai ser feito aqui em Bauru, pelas informações que foram colocadas, eu acredito que é uma estação que vai devolver uma água com uma qualidade aceitável para o Rio Tietê, né? Desculpe, para o Rio Bauru, mas também para o Rio Tietê logo depois, né? Porque é importante citar para as pessoas que o tratamento de esgoto que é feito, ele não é para que você tenha ao final do processo uma água que você possa pegar e beber. Não é isso, né? A gente até gostaria que fosse assim, mas não é. Você vai retirar a matéria orgânica, todos os poluentes, né, tudo aquilo que tem, há uma condição, por exemplo, que você possa devolver a água para o rio, pelo menos numa condição em que esse rio normalmente teria água sem essa poluição. Então, trazer um pouco de vida de volta. Exatamente, também, né? Você devolve essa água já com um percentual de oxigênio bem próximo daquilo que seria o ideal para o rio e tudo mais. Além de tirar essa parte de poluente mais agressivo, né? de líquidos, de efluentes que são lançados aí, óleo, essas coisas todas. Então, você devolve essa água para o rio numa condição já bem melhor. Na região metropolitana de São Paulo, tem muitas cidades já em processo, né, de tratamento. Mas, assim, Lidiane, é uma região muito grande, é uma área muito grande. Aqui no interior, se a gente prestar bem atenção, na calha do Tietê,
grande parte das cidades já estão fazendo ou já fizeram o seu tratamento de esgoto. As cidades menores têm essa facilidade porque você consegue fazer as estações de tratamento mais simples, como aquelas onde você faz lagoas de tratamento, né? E o processo é quase que natural para fazer a limpeza, né, dessa água que vem do esgoto das cidades. Mas cidades maiores como Bauru já não seria possível, porque você precisaria de áreas muito grandes para poder fazer esse tratamento com lagoas. Então, você vai ter que fazer um processo diferente aqui em Bauru, tanto que a nossa estação de tratamento vai ser uma estação modular, né? Se não me engano, acho que a expectativa dela esse investimento é para que ela consiga tratar para pelo menos 400 mil habitantes, uma coisa assim. Eu acho que já está num bom tamanho, porque o pessoal fica imaginando que a gente vai continuar com a população crescendo tanto quanto ela veio crescendo até agora. E a expectativa, né, segundo até os próprios organismos internacionais, em termos de densidade demográfica a partir aí de 2030, 2040, vai ser exatamente o processo inverso, uma estabilização e até uma redução. Então eu acho que a gente vai ter espaço ali até para que a estação possa ser um pouco maior no futuro, mas já estabilizando para tratar esgoto de uma população da ordem de até 500 mil habitantes com qualidade, com boas condições. Voltando à questão da capital, ainda falta muita coisa e não é apenas a questão do esgoto doméstico, né? Infelizmente você encontra muito mais do que esgoto doméstico nas águas do Rio Tietê, em São Paulo. Ele acaba virando um verdadeiro lixão da cidade. Né? Processo, por exemplo, de limpeza e de rebaixamento da calha, que está sendo feito já há quase 20 anos, e invariavelmente se encontra ali desde os mais comuns objetos, como garrafas PET e tudo mais, até carcaça de carro. Então, por aí você imagina mais ou menos o pessoal joga nas praias, joga nos rios. Sim, exatamente. Mesmo comportamento. Aliás, o elemento poluidor é o mesmo, não sei se você reparou. Né? Exatamente, são as pessoas. Aliás, esse é um detalhe muito interessante, né? O que eu tento colocar para as crianças quando eu converso durante as exposições. Nossa, a água do Tietê, eco, e não sei o que, e piriri pororó. Eles têm aquele asco, né? Aquela coisa de distanciar e tudo. E o que eu tento colocar para eles é o seguinte: gente, o Tietê não faz isso sozinho. Né? O Rio Bauru não faz isso sozinho. Né? Não basta a gente tapar o nariz quando passa perto do rio. Né? Eu acho que a gente precisa abrir os olhos. Né? E quando a gente abrir os olhos, a gente vai começar a enxergar quem é que faz isso. Quem é que joga isso, quem é que suja o rio, quem é que deixa o rio mal cheiroso. E eu tenho certeza que a hora que a gente enxergar isso, a nossa visão em relação aos rios vai ser diferente. Ele não se suja. Pelo contrário, se você deixá-lo quietinho, ele vai se limpar. Esse é o processo. Tizoco, só para encerrar, o prefeito anunciou há algum tempo que ele acredita que com a estação de tratamento de esgoto já em funcionamento, demoraria um tempo de 6 meses para a despoluição do Rio Bauru. Seria isso mesmo? 6 meses apenas? Você tem essa expectativa, ou seja, de que... Porque o que acontece, Lidiane? Quando você deixa de lançar o produto causador da poluição, é aquilo que eu acabei de falar, não sai água com esgoto da nascente do rio. A água é limpa. Sim. Né? Então, ela vai, na medida em que você retirar essa sujeira que está sendo lançada, você vai ter um início, né, dessa água limpa do rio correndo novamente. Mas eu ouvi essa fala do Rodrigo, mas eu ouvi um outro alerta dele, que ao mesmo tempo, num primeiro momento, a gente vai se assustar com a redução do tamanho do Rio Bauru. Em função exatamente da grande quantidade de esgoto que hoje é lançada. Ou seja, o Rio Bauru vai ter que passar por um processo de recuperação, né, para que ele possa, aos poucos, retomar também o seu volume de água. Né? A gente vê o Rio Bauru, dá a impressão, isso aconteceu em muitos córregos aqui na cidade. Muitos córregos, as pessoas se assustaram num primeiro momento. Retirou o esgoto, o córrego que estava aqui sumiu. Não é que ele sumiu. Né? Ele diminuiu, mas agora ele só tem água. E aos poucos ele pode ir retomando. E esse aos poucos depende do quê? Depende de você proteger a mata ciliar, a área, né, de influência desse córrego, desse rio. E isso também vai ter que ser feito no Rio Bauru. A expectativa é que isso aconteça.
A água pode estar limpa em mais ou menos 6 meses, até aquilo que muita gente espera, né? Será que vai dar para pescar no Rio Bauru de novo? Vai, mas essa água vai se limpar e aí você vai começar a ter uma condição de vida um pouco mais favorável, mas ao mesmo tempo você vai ter que proteger esse rio para que ele possa, né, vamos dizer assim, iniciar o seu processo de recuperação. Bom, eu conversei com o Luiz Roberto Tizocco, ele é jornalista responsável pelo projeto É Comigo de Educação Ambiental aqui em Bauru. Tizocco, fica à vontade, quer passar o seu blog, seu site, Facebook, telefone de contato para as escolas que se interessarem também na palestra, fica à vontade. A gente está tocando um projeto já nas escolas municipais, né, com a Secretaria de Educação. Aliás, eu agradeço bastante o apoio que eu recebi ali na Secretaria, da secretária Vera, da Simone, que é do Departamento de Educação Fundamental, né, da Diretoria de Educação Fundamental. A gente está passando por 4 escolas nessa primeira etapa. Uma delas a gente já passou, que é a Tereza Tárzia, lá no Nobu de Nagasawa. A gente retoma agora em mais 3 escolas para fechar essa primeira etapa e no final desse processo nós vamos levar 40 alunos, 10 alunos de cada escola para fazer o passeio de navio lá em Barra Bonita, conhecer o Memorial do Rio Tietê, né, ter um pouco mais de contato com o rio e ter essa experiência de fazer a eclusagem ali em Barra Bonita, permitir que eles possam vivenciar isso que normalmente não seria muito fácil, né, para as crianças aí da rede pública. Esse projeto deve continuar no ano que vem, porque são 16 escolas no total, né, na área de ensino fundamental. A gente, pelo menos essas 4 escolas, a gente termina agora em novembro. Lá pela primeira semana de novembro a gente faz o passeio com a garotada. E eu já fiz o convite recentemente, ele disse que vai, eu estou esperando para ver se vai cumprir. O prefeito disse que vai acompanhar a molecada nesse primeiro passeio. Vamos aguardar. E eu deixo o meu telefone de contato, né, que é o 991077310, que é o meu telefone particular, para as escolas, para as entidades, para as empresas que queiram estar levando não só a palestra sobre educação ambiental, né? A gente tem participado muito de semanas de prevenção de acidentes, né? Das chamadas CIPATs dentro das empresas. Porque a questão da sustentabilidade também está diretamente ligada à saúde dos trabalhadores. E quando você leva esse tipo de assunto para dentro das empresas, ela acaba atuando como um complemento de todo o trabalho do pessoal de segurança e prevenção de acidentes de trabalho. Então fica aí a gente fica à disposição, se quiserem fazer contato conosco. O blog é o ecomigo.blog.br, ali a gente registra praticamente todos os eventos dos quais a gente participa, com fotos, com alguns detalhes desses eventos. Então, é um trabalho que a gente faz aí há 3 anos, né? E que faz com muito carinho e por isso até se realiza bastante fazendo isso. Só lembrando que nesse caso específico do trabalho que nós estamos fazendo com a Secretaria de Educação, esse trabalho não está tendo custo nenhum para a administração pública. A gente busca parceiros na iniciativa privada para levar esse programa para as escolas, até porque a gente sabe que dificilmente na ordem aí das prioridades, né, os municípios teriam verba para investir nesse tipo de trabalho. Então a gente busca um financiamento privado e leva para as escolas. Inclusive o passeio para a garotada lá em Barra Bonita não tem custo nenhum para os cofres públicos. É importante ressaltar. Tizocco, obrigada mais uma vez pela presença. Eu agradeço também a sua sintonia aqui na TV Câmara. Esse programa estará disponível no site, no YouTube da TV Câmara. É só você procurar TV Câmara Bauru. Obrigada e até a próxima.